Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre os devoradores do desenvolvimento. O que são esses devoradores? O que eles fazem contra nós, né? São comportamentos que nós temos que devoram o nosso desenvolvimento pessoal. São atitudes que muitas vezes desgastam os nossos dias, consomem as nossas energias e não acabam não chegando a lugar nenhum, ou seja, interfere, atrapalha o seu crescimento, seu desenvolvimento, a busca do sucesso, dos seus sonhos, dos seus objetivos, que seja. O que são esses devoradores? Nós vamos falar sobre alguns aqui, porque aí você vai conseguir começar a tomar algumas ações para que esses devoradores não atrapalhem a sua vida. Aliás, você deve eliminar esses devoradores da sua rotina. Para isso você precisa ter o conhecimento de quais são eles. Sabe que a Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento e nós sofremos por falta conhecimento, falta entender o que acontece muitas vezes com nós mesmos. A gente olha sempre com o que acontece com os outros e a gente deixa de olhar quais são os nossos comportamentos que atrapalham a nossa vida e atrapalham a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E algumas pessoas dizem que esses devoradores são como se fossem comportamentos tóxicos. Pode ser chamado assim. Mas nós vamos falar do primeiro, que seria isso. Procrastinação. Você já deve ter ouvido falar sobre procrastinação. O que é procrastinar? É adiar, é deixar para depois, o famoso amanhã eu faço. É empurrar com a barriga coisas, atividades, ações que você precisava ter tomado naquele dia e você foi empurrando. Isso é procrastinar. A procrastinação atrapalha muito o seu desenvolvimento. Ele consome parte do seu tempo que você fica lembrando de coisas que você deveria ter resolvido e não resolveu, e mesmo assim você continua adiando essa solução. E como eu tiro a procrastinação da minha vida? Algumas coisas te ajudam a eliminar isso. A primeira ação que eu posso te dizer para tirar esse devorador da sua vida, faça uma lista de itens que você está procrastinando, atividades ou soluções que você já deveria ter tomado, um e-mail que seja que você tinha que ter enviado e não enviou, uma visita, um agendamento, qualquer coisa que você deveria ter feito e não fez ainda. Faça uma lista e comece pelos itens mais fáceis, mas tome alguma ação. Estabeleça um prazo, mas faça, solucione, porque isso vai te trazer uma satisfação e você vai ter mais tempo e energia para gastar com coisas mais importantes para você. Então, tire a procrastinação da sua vida. Essa é a primeira dica e é o primeiro devorador que você deve eliminar do seu desenvolvimento. O segundo que eu posso te dizer, ser grosseiro. Isso é um devorador do seu desenvolvimento. Ele devora o seu desempenho. Quando você é grosseiro com as pessoas, além de você afastar elas de você, você muitas vezes atrapalha o seu desenvolvimento. Porque se torna uma pessoa chata, desagradável, menos acessível. Não seja grosseiro com os outros. Como que eu diminuo a minha grosseria? A primeira coisa que você deve fazer, mesmo que você não queira ser grosseiro e às vezes você toma algumas atitudes, fala de alguma forma que a pessoa não gosta ou olha de um jeito que as pessoas acham que é grosseria, preste atenção primeiro no tom da sua voz. Diminua o volume da sua voz. Assim a pessoa não vai se sentir ofendida. Fale mais baixo. Isso é bem legal, mas importante, precisa ser feito. Então, diminua o volume da sua voz. Outra coisa que você deve fazer também para ser menos grosseiro, tente ser mais educado e comece a ter mais serenidade na hora de tratar com as pessoas. Pessoas grosseiras, elas tendem a falar rápido demais. E às vezes eu sou grosseira porque eu falo muito rápido e tem gente que se sente ofendida, acha que é uma grosseria. Então, eu tenho que controlar o tom da minha voz e eu tenho que falar mais devagar para que as pessoas não se sintam ofendidas. Então, fale baixo, fale um pouco mais baixo, fale com tranquilidade, não fale tão rápido, assim as pessoas vão entender melhor o que você está falando. É outra dica que eu te dou. É simples, mas é importante. A terceira dica que eu te falo, sabe o que você deve fazer? Reclamar menos. Reclamar muito é um devorador do seu desenvolvimento. Gente que reclama demais consome muita energia desnecessária, reclama muito, não resolve nada, além de fazer com que as pessoas se afastem dela, e muitas delas que não se afastam dessa pessoa reclamona, elas se tornam pessoa reclamona também. Ela acaba atingindo a outra pessoa negativamente. Então, se você não quer ser mais reclamão, pensa,
que você não é perfeito. E por que os outros vão ser? Quando você lembra disso, você é menos reclamão. Reclame menos. Quando você for falar com as pessoas sobre um problema, sobre algo que precisa ser resolvido, não comece reclamando, levando queixas. Às vezes a gente começa a frase já falando, já se queixando. E isso é um hábito de uma pessoa reclamona. Então, comece uma conversa com coisas boas e depois você fale sobre soluções e não sobre reclamações. Preste atenção na sua linguagem, na sua fala. Reclame menos, absorva melhor as coisas, seja mais positivo. Converse de forma mais serena na hora que você quiser resolver algo e não sair se queixando de tudo. Faça isso, que esse é um devorador na sua vida. O quarto item que eu posso falar sobre devoradores, sabe o que seria? Você pode até achar que isso não é, mas isso devora o seu desenvolvimento. É não ser um bom ouvinte. Quando a pessoa não é um bom ouvinte, ela não ouve os outros, ela se torna uma pessoa ignorante de fatos. Como assim? Se você não ouve, você não descobre os fatos. Se você não é um bom ouvinte, então você torna-se uma pessoa ignorante. Quando a pessoa não é um bom ouvinte, ela não quer ouvir os outros, ela interrompe a pessoa quando ela tá falando. Não espera nem a pessoa terminar de falar, então espere a pessoa terminar de falar para depois você falar. Se ponha no lugar do outro, assim vai te ajudar a você ser um bom ouvinte, você gostaria de ser ouvido. Então ouça as outras pessoas e não tire conclusões do que a pessoa vai falar. Muitas vezes a pessoa já interrompe a outra antes de terminar porque já sabe o que a outra vai dizer. Espere a pessoa terminar, não tire conclusões. Assim você não vai se tornar uma pessoa ignorante de fatos. Então essa é um pouco das dicas que eu tenho sobre devoradores do desenvolvimento. Se você quiser saber mais sobre isso, faça aí um comentário, pergunte mais, a gente coloca mais vídeos sobre esses devoradores. Existem muitos outros devoradores que atrapalham o seu desenvolvimento. Mas se você tomar ações nesses 4 que eu te passei, você vai se desenvolver cada vez mais. E assim você vai chegar onde você deseja, realizar os seus sonhos. Nada melhor do que você conhecer a você mesmo, melhorar aquilo que você tem de bom e diminuir aquilo que não é bom, que te atrapalha, faz com que você gaste muito tempo e energia em coisas desnecessárias e assim você vai ser muito bem sucedido. Essa é a dica que eu posso te dar. Compartilhe com seus amigos, tá bom? Um beijo, fique com Deus.